Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais. Já fica na homenagem que o presbítero Messias, Manuel Messias, iniciou. Essa homenagem é nossa para todos os pais que estão presentes e aqueles que não estão também. Nós estamos aprendendo a ser pai, nós estamos recebendo lições diárias do Pai Celestial, aquele que sabe tudo e Ele pode nos ensinar tudo. Amém? A melhorar cada dia mais, como pais, como esposo, como filhos. Só Ele pode fazer isso. Amém? É importante ouvi-lo, é importante a gente ter um coração quebrantado, a gente ter um coração que possa ouvir a sua voz. Amém? Então que bom que nós estamos aqui hoje. Com certeza Ele vai falar alguma coisa com a gente, para a gente melhorar um pouco mais naquilo que é necessário, não é verdade? Nós vamos hoje ler a palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo insistiu comigo que eu fizesse uma mensagem expositiva, porque as nossas mensagens já têm sido um pouco expositiva, mas talvez não textual. Hoje vai ser um pouco mais textual. Expositiva ela é, porque a gente expõe a palavra e nós ficamos expostos a ela. E quando a gente se expõe à palavra, de alguma maneira ela nos fere. Porque a palavra ela é uma espada, tá? Já leram isso? Então quando você se expõe à palavra, ela te fere. E se ela te ferir, ela mesma te cura. Agora, muitas vezes nós entramos e não queremos ser feridos. Então a gente fica se defendendo, coloca um escudo, a palavra vem e diz: não, isso não é para mim, isso não serve para mim. Então você não deseja ser ferido. Mas a palavra, sendo uma espada, ela veio para te ferir. Ela veio para te machucar, para te confrontar. Só que também veio para te curar. Quando ela é como aquele aparelho cirúrgico, doutora Alana. É como o bisturi. Ele é feito para cortar, mas quando ele corta, a intenção do médico é que você seja curado. Depois de alguns dias você recebe a cura. A palavra de Deus tem o mesmo efeito, só que ela cura mesmo, sempre vai curar. Talvez a cirurgia pode não dar certo, mas o bisturi do Senhor, se corta e cura. Amém, queridos? Então nós vamos ficar a exposição, nós vamos estar expostos à palavra de Deus a partir de agora. E a palavra que nós vamos estar exposto a ela está em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 23. A palavra diz assim, se você quiser acompanhar aqui comigo: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha uma preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também,
que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Essa mensagem é uma mensagem do apóstolo Paulo, pelo Espírito à igreja de Colossos. Inclina a sua cabeça. Obrigado, Jesus. Esta é a tua palavra. O Senhor nos ensina a cada manhã. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio de poder aprender, conhecer e viver a verdade do Evangelho puro da graça, que nos alcançou, mesmo não sendo merecedores. O Senhor fez isso por nós. Hoje, Senhor, nós vamos participar de mais uma Santa Ceia, sabendo que o Teu Espírito nos conduzirá a um entendimento pleno da graça de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Que esse conhecimento cresça, amadureça e a gente dê frutos, frutos que glorificam o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amados, entrando na exposição da palavra, a primeira coisa que nós vamos ver aqui no versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Presta atenção nesse versículo. Agradecer o Pai, que nos fez idôneos para participar de uma herança dos santos, onde? Na luz. Então aqui já nos dá uma direção de quem o Pai é, e que tudo foi Ele que fez, porque nós não teríamos condições nenhuma de ir a Ele, por causa do nosso pecado. Ele nos fez idôneo. Como que Ele fez isso? De que maneira? É o que nós vamos aprender aqui. Como Ele nos levou a esta idoneidade, para estarmos nesse ambiente de glória, neste ambiente de luz, onde Ele é Senhor. E é somente nesse lugar que nós somos participantes, que nós conseguimos participar. Fora deste ambiente, nós somos inúteis. Nós não conseguiremos dar uma resposta para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele é e para aquilo que nós nos tornamos nele. Se nós não entrarmos nesse lugar de entendimento, olha, o que mais a gente fala aqui é entendimento. Se nós não entendermos o que Ele fez e como fez, a gente não valoriza, porque a gente sempre pensa que a gente é alguma coisa. Sempre a gente pensa que podemos alguma coisa, mas não existe meio algum para o homem se justificar diante dele, a não ser pelo sangue de Jesus. Não existe justo, não existe ninguém bom na face da terra que poderia dizer assim: eu não preciso de Jesus para chegar diante do Pai. Eu não preciso. Quem é que pode dizer isso? Não existe um ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esta é a essência do Evangelho. Todos pecaram. Não, Maria não pecou. Não, Maria pecou. Maria precisava de um Salvador. Quando ela faz a oração no capítulo 2 de Lucas, ela diz: o Senhor, o meu Salvador. O Filho dela é o Salvador dela. Porque nós pecamos no nosso pai, Adão. Nós somos pecadores desde o princípio. Todos pecaram. Quando nosso pai pecou, lá no jardim do Éden, esse pecado foi transferido para gerações. E nós somos geração de Adão. E sendo geração de Adão, nós não éramos idôneos para participar.
da herança, mas Ele nos fez capaz. Versículo 13: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa forte. Veja aí, onde nós estávamos? Potestade das trevas. Potestade das trevas. As trevas, meus queridos, tem um dono, tem um cara que manda lá, tem um senhor lá, com S pequeno, com S minúsculo. Existe o senhor das trevas, e lá era o lugar que a gente estava, dominado por ele, amarrado por ele, preso por ele, vivendo em pecado, sem conhecimento e sem enxergar a luz. Deus nos tirou de lá. Está escrito aí que houve um transporte e nos transportou, irmãos, porque senão não sairíamos. Ninguém sai do grande atoleiro do pecado em que nós estávamos inseridos. Ninguém consegue sair de lá, pela sua bondade, pela sua sabedoria, pelo seu... não sai. Só sai de lá se for arrancado. Só sai de lá. E quem foi que entrou lá? Quem foi que entrou nesse atoleiro imundo? Jesus. Ele veio do céu. A Bíblia diz que Ele foi morto antes da fundação do mundo, que Ele morreu por nós antes de mundo existir, porque Ele sabia o lugar que nós entraríamos através do nosso livre-arbítrio, que nós não iríamos ficar na presença de Deus, que nós não teríamos tomado essa decisão, jamais, e que nós entraríamos nesse lugar absurdo, nessas trevas demoníacas, onde Ele nos prendeu. Mas Jesus, o Filho, entrou nesse lugar e nos transportou para o reino do Filho. O Filho tem um reino. O Filho é o dono do reino. O Filho é herdeiro do reino. É dele, para ele, por ele, tudo. Filho amado de Deus. Versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. O sangue de Jesus. Ele entrou lá, mas Ele entrou sangrando. Ele entrou como um cordeiro imaculado, sem pecado, sangrando, o sangue dele sendo derramado, para que Deus não nos visse. O sangue dele nos cobriu, porque se Deus nos visse a maneira como nós estávamos, encharcados do lodo, nós seríamos fulminados. Mas o sangue nos cobriu. O sangue nos cobriu. O sangue de Jesus. E quando Deus olhou para nós, Ele viu o sangue. Ele não nos viu, Ele viu o sangue do Filho e nos abraçou e nos colocou na posição também de filhos e filhas de Deus. Isso é profundo, irmãos. Se a gente não entender essas coisas, a gente vive levianamente. A gente vive de qualquer forma. A gente não presta atenção em nós, fica prestando atenção nos outros e não em nós. A gente não presta atenção nas nossas falhas, nos nossos pecados, nas pisadas de bola que a gente dá. Se a gente não prestar atenção, a gente se torna arrogante, orgulhoso, presunçoso, cheio de si mesmo. Depois de ser lavado pelo sangue, depois de ter recebido tamanha graça, a gente pensa que é alguma coisa.
mas tudo é Ele, tudo é por Ele. Irmãos, é minha obrigação agora ser decente, a minha obrigação agora é ser santo, porque Ele me santificou, porque Ele fez isso por mim. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. A Bíblia diz: nunca ninguém viu a Deus, porque Deus é Espírito. Nunca ninguém viu, mas o Filho, que é a imagem dele, Ele fez ser conhecido. Nós conhecemos a Deus através do Filho. Ele se revelou para nós. Vários momentos, durante a vida do Filho na terra, o Pai se manifestou. No batismo: este é o meu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E todos ouviram a mensagem vinda do céu, o Pai bradando: Ele é meu Filho, este é o meu Filho. Lá no monte da transfiguração, quando Pedro, João e Tiago subiram com Jesus ao monte, e ele se transfigurou, e lá estava Elias e Moisés, representando a lei e os profetas. E Pedro ficou tão extasiado com aquela visão que ele estava vendo ali, que ele disse: vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui, porque esse lugar é bom demais. E Deus falou novamente: Pedro, escuta o Filho, escuta o meu Filho. É Ele quem fala agora. Não é mais Moisés que fala, não é mais os profetas que falam. Daqui para frente quem vai falar é o meu Filho. Daqui para frente é Ele quem fala. E o livro de Hebreus fala isso: tendo Deus antigamente falado através dos profetas e dos patriarcas, mas nesses últimos tempos Deus só fala através do Filho. Só o Filho, só o Filho fala, ninguém mais. Irmãos, eu vim aqui para ouvir o Filho. Eu ouço o que Ele tem para me dizer, porque Ele é o Filho amado. Ele é aquele que entrou no charco de lodo do pecado para tirar eu e você de lá, para nos colocar em um lugar de alicerce, em um lugar de cura, em um lugar de restauração, em um lugar de visão transformada, em um lugar onde nós vemos a nós mesmos, porque a gente não via antes. Nós não conhecíamos a nossa natureza, e como não conhecíamos a nossa natureza horrível, a gente se julgava bom. Eu sou bom, eu faço isso. Eu sou bom, eu ajudo o pobre. Eu sou bom, eu dou esmola. Que bom! Quem disse para você que você é bom? Quem disse para mim que eu sou bom? Nós não somos bons, queridos, mas um dia seremos bons, sabe? Um dia, se a gente continuar nele, Ele vai nos fazer semelhante a Ele. E nesse dia nós seremos bons. Aí Ele vai dizer assim: bom servo, vem possuir a terra que é sua, vem possuir a herança. É só no fim que Ele vai falar, queridos. Nós somos uma casa em construção. Nós estamos sendo edificados diariamente pela palavra. Então, amados, o construtor não elogia. Esse construtor que eu estou falando dele, que é Cristo, Ele não elogia a obra enquanto não tiver terminada. Ele não elogia. Ele só vai elogiar a casa depois que ela estiver pronta, pintadinha, linda, maravilhosa. Deus, enquanto estava lá no Éden, construindo, Ele dizia assim, só no final do dia: e viu Deus que era bom. Enquanto não terminava o dia, Ele não dizia que era bom. Você não encontra nenhuma palavra dele: está ficando bom. Não está ficando bom. Vamos ver no final, porque para Deus não importa a maneira que começa, o importante para Deus é como termina. Irmãos, muitas vezes nós temos tropeço e nós caímos, mas Deus está com paciência, diz: levanta, meu filho, vamos continuar a obra.
levante e vamos continuar a obra, porque não terminou não. Acorda aí, levanta. E Ele continua conosco. Ele continua nos levando. Só no final, quando terminar, viu Deus que era bom. Vocês se lembram? Jesus, por exemplo. Jesus, o jovem rico se aproximou dele e disse: bom mestre. Ele disse: bom é Deus. Por que ele disse isso? Porque ele não tinha terminado a obra. Ele não tinha terminado o que ele veio fazer. Ele estava no meio. Ele disse: por enquanto só tem um bom. Mas depois ele chegou na cruz. E na cruz ele disse: está terminado. A obra terminou. A obra da redenção está pronta, está consumado. Tudo está feito. Aí no capítulo 28 de Mateus ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Eu e o Pai vencemos. Irmãos, esse é o entendimento que a gente precisa ter de quem é Jesus, da obra que Ele realizou por nós na cruz. Versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Esse assunto a gente não se fala mais nele, porque é um assunto que a gente já conversou muito aqui nesse lugar. Eu creio que todos nós entendemos esta palavra aqui. Nele foram criados. Irmãos, nunca Deus fez algo sem Ele presente. Nunca Deus realizou uma obra sequer, nem um grão de areia foi realizado sem o Filho estar presente. Sempre foi a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um, gerando vida, criando. E eles não param de criar, continuam criando até hoje. Cada dia mais a ciência fica extasiada com aquilo que descobre do que Ele fez, porque Ele continua fazendo. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Tudo foi criado por Ele. Versículo 17: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Nada, quando nada havia, quando nada tinha, Ele estava lá. Ele é antes de tudo. Então, traz uma lição para a gente. Nós ficamos muitas vezes sofrendo por causa de alguma coisa, mas Cristo veio primeiro. Cristo existe primeiro. Antes daquela coisa que você está precisando, antes de você ter essa necessidade, Ele já existia. Ele já estava lá, sempre. Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus capítulo 12. Sempre. Ele é o mesmo. Peraí, então por que eu vou preocupar com coisas que foram depois dele, que só foram existir depois dele? Não. Ele tem um lugar de privilégio em nosso entendimento, de privilégio em nosso coração. Ele é primeiro. Então, quando coisas nos faltam, é para Ele que nós falamos. Se tem uma necessidade, é para Ele que nós contamos. É a Ele que nos dirigimos. Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Tu és a excelência da glória. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o eterno, que vive para sempre. Porque hoje nós temos esse privilégio de entrar na presença dEle, entrar na presença de Deus, pelo nome de Jesus. Nós entramos na presença dEle e contamos tudo para Ele, porque Ele é o Pai de quem Cristo levou. Todos que Cristo leva, Ele leva para Deus. Ele leva a Deus. E nós somos filhos de Deus através de Cristo.
filhos e filhas que receberam este entendimento de que não foi pelo nosso querer que nós nos tornamos filhos, mas foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou para ocupar esse espaço na mesa, a mesa do Pai, uma mesa enorme, aonde todos os filhos se assentam para participar da sua presença, e não tem lugar melhor do que este. Este é o lugar aonde não existe falta alguma. Se ele foi antes de todas as coisas, na presença dele, coisas não têm importância, coisas não têm significado algum, porque o importante é Ele. Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias, sem água e sem comida, e desceu brilhando, maravilhoso, porque na presença do Pai não tem falta, não tem sede, não tem fome, não tem nada, tudo, Ele é o sustento. Foi por isso que Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Pai. Quando o Pai fala, Ele sustenta pela sua palavra. Então nós vimos aí que a palavra dele segura o mundo, que a palavra dele segura tudo, que a palavra dele sustenta tudo. Então o que eu preciso? Me alimentar da palavra. Esta palavra é o sustento da minha vida. Por isso, meus queridos, se a gente não aprender isso, a gente não vai aprender mais. A gente está muito raquítico, porque nós estamos comendo pouco, nós estamos nos alimentando mal, comendo lanche em vez de comer comida boa, aquele lanche que você não sabe nem de onde veio, nem como foi feito. Não estou falando do lanche, vocês estão entendendo a mensagem, porque a comida pura está aqui, ó. A comida pura é a palavra, comida que faz sustentar você, que vai fazer você ficar forte, que vai fazer você ficar parecido com Cristo. É esse alimento aqui, ó. É a palavra viva, é a palavra que penetra no mais profundo do teu entendimento e te sara. Então, se alimente da palavra diariamente. Não é uma vez por semana, queridos. Não é um exercício que a pessoa diz, 3 vezes por semana, 2 vezes. Não, é todo dia. Todo dia, toda hora, se possível. Vamos fazer, trazer esse entendimento para dentro de nós. Não existe alimento melhor do que a palavra de Deus. Só ela vai te sustentar, só ela vai te pôr de pé, só ela vai te dar bom ânimo, só ela vai curar essa ansiedade, essa depressão, tudo isso é a palavra de Deus. Amém, queridos? Tomando essa posição, nós vamos entrar nesse ambiente com Cristo, porque Ele levou toda a maldição, todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade, Ele levou sobre si. Por que não está acontecendo? Come a palavra, meu filho. Se alimenta da palavra, entra na palavra, engole ela, mesmo que tiver amarga. Mesmo que for amarga, come. A palavra fere e cura. Em nome de Jesus. Próximo versículo 18. É Ele a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Cabeça. Então, amados, a igreja de Jesus não é uma entidade ou uma sociedade, seja o que for que podemos denominar aqui. O ajuntamento não é um ajuntamento sem direção, não é um corpo sem cabeça, não é. A igreja do Senhor tem um cabeça, e o nome dele é Cristo. É Ele quem dirige. No meio da tempestade, no meio dos vendavais, a igreja permanece. No meio das guerras, no meio das calamidades, das pestes, a igreja permanece, porque tem um cabeça, tem um comandante que guia a igreja, através dos filhos. Os filhos se manifestam quando entendem isso, quando entendem a vontade do Pai, se manifestam em direção, em obediência à palavra de Deus. Cabeça.
E esse cabeça conhece o seu corpo. Ele sabe, cada célula do seu corpo é conhecida. Por isso, meus queridos, o que nós precisamos é saber se nós estamos no corpo. Se nós estamos inseridos no corpo, não importa o que somos. Se somos um dedo, se somos uma unha, não importa o que somos. O importante é sabermos se nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo, Ele não aceita ninguém morto. O morto cai do corpo. Só vivo. É um corpo vivo. É um organismo vivo. Não podemos estar mortos no corpo. É preciso estar passando a corrente sanguínea, os nervos, os músculos, tudo ligado, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Juntas e medulas ligadas, para produzir o fruto. Então eu preciso saber em que lugar do corpo eu estou e o que eu faço nesse lugar. Vocês entendem, amados? Vocês compreendem? Então pense, você está ligado no corpo de Cristo? Porque tem um detalhe, e esse detalhe é crucial. Todos que estão ligados ao corpo dá fruto. Dá fruto de justiça, de paz, de misericórdia e o principal, amor. Todos que estão ligados no corpo é uma árvore frutífera. Então, amados, o que nós precisamos é entender: estou mesmo no corpo de Cristo? Porque nesse lugar a gente só entra com arrependimento. A gente peca, a gente cai. O Espírito Santo nos leva a arrepender. Arrepender de verdade, amados, de tudo aquilo que desagrada o Pai Celestial. Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei. E chorar pelo pecado, sabe, amados? Porque hoje em dia a gente não chora mais pelo pecado. A gente não se lamenta mais pelo pecado. A gente peca e acha que não, está tudo bem. Hoje em dia tudo é aceitável. Não é. Nunca foi, não vai ser. Vai continuar sendo pecado. Desde o princípio, o que é pecado é pecado. O que é errado é errado. E você está no corpo. Você tem um entendimento muito claro do que deve ser feito e de que não deve ser feito. E a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Espera aí, tinha que ser feito bem, eu não fiz, pequei, porque eu sabia que tinha que ter feito. Eu tenho entendimento de saber como agir no tempo certo, na hora certa, e com quem o corpo, o cabeça que é Cristo está me guiando, me indicando para que eu faça, para que eu seja. Continuando. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Reconciliação foi a palavra do presbítero Manuel. Deus nos reconciliou pelo sangue da cruz. Nós que éramos inimigos, hoje somos amigos, amigos do Pai. Andamos com o Pai, conversamos com o Pai, temos uma intimidade com o Pai, porque Cristo fez isso por nós. Cristo, como eu disse no princípio, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos este direito de entrar na sala do trono, se assentar na mesa com o Pai e nos alimentar dele. Ele é o alimento, ele é o sustento. Então a palavra diz: por meio, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Com a queda do nosso pecado, irmãos, não só a terra foi contaminada, mas também o céu. Os anjos que caíram com Satanás
que obedeceram o capeta, eles sujaram o ambiente do céu. De alguma forma, macularam o ambiente de glória. Eles não permaneceram lá, mas na queda deles, o céu, de alguma forma, não era o mesmo. Não era a mesma coisa. Havia agora uma desconfiança, alguma coisa assim, por causa do que Satanás fez, o querubim ungido, protetor, o maravilhoso, o grande. Ninguém esperava isso dele. O aferidor da perfeição. Irmãos, a Bíblia diz lá em Ezequiel que quando Deus terminava a obra, ele fazia aferição. Vamos dizer assim, ele ia medir. Mas era uma proposta de Deus, para que ele fizesse isso. Deus terminou essa cadeira. Ele observava as medidas, ver se estava tudo do jeito como Deus queria. Aferidor da medida, está escrito lá em Ezequiel. De uma posição altíssima diante de Deus. Passava por ele toda a criação, passava por ele a obra. Por isso que ele conhece tudo, irmãos. Ele sabe tudo. E com ele nós não podemos brincar, não. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, porque ele sabe, ele conhece cada ato seu, meu. Então é necessário que a gente vigie. Quando Jesus disse vigiai e orai, é isso mesmo que nós devemos fazer, porque ele conhece. Mas quando Cristo morreu na cruz, reconciliou consigo terras e céu, céus e terra. Foi tudo apagado, tudo foi terminado, a obra foi concreta. Sensacional, maravilha, tudo pronto. Encerrando: a vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Que alegria. Versículo 22: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que palavra, irmãos, que ensino. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, aí é o segredo. Permanecer fundados, tem fundamento. Eu não estou pisando em terreno movediço. O meu chão é seguro. Eu estou sobre a rocha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estamos na rocha. E é nesse lugar que nós caminhamos. Esta é a provisão de Deus para nós. Permanecer nesse fundamento vai garantir para nós a segurança que nós precisamos. Amém, amados? Firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho. Que está a esperança, irmãos. O mundo não oferece esperança alguma. Então não se assuste ao ouvir as notícias de que tudo está caindo. Não se assuste, não se mova nem para a esquerda nem para a direita. Fica aí, centrado em Cristo. Porque o mundo não tem, mas o evangelho tem. O mundo não tem autoridade. O mundo não tem cura, mas Cristo é a cura. Então nós estamos inseridos, nós estamos plantados como uma árvore neste ambiente onde Cristo é a água viva, onde Cristo
é o pão da vida, onde Cristo é a saúde e a paz, onde Ele é tudo por nós. Amém, queridos? Fique com esta palavra, que o Espírito de Deus traga vida no teu coração, que o Espírito de Deus traga cura para a tua alma, que nesta manhã você não saia daqui do mesmo jeito, mas saia pensando no que Ele fez por você, saia pensando no lugar que Ele tirou você. Pense no charco de lodo, pense no lugar de destruição, em que cada um de nós estávamos, e Ele entrou lá. O grande guerreiro, o grande herói é Cristo, que ninguém poderia entrar naquele lugar, mas Ele entrou com a sua própria vida, com seu sangue derramado, e nos tirou de lá, e nos transportou para o Filho do seu amor. Vamos colocar de pé. Aleluia, Senhor.